Bom, a linguística cognitiva é uma área que surge principalmente com os teóricos que estudavam a semântica na vertente gerativa. Teve uma polêmica muito grande entre os teóricos gerativistas e esse pessoal da semântica gerativa, porque o pessoal da semântica queria tratar as estruturas profundas de modo mais abstrato para relacioná-las a conceitos semânticos. O problema disso teve, na verdade, houve vários problemas. E aí há um livro chamado Guerras Linguísticas que documentou isso mesmo. Então, e aí a semântica gerativa acabou fracassando e os teóricos que estavam envolvidos nela acabaram desenvolvendo uma outra área de pesquisa para pesquisar essa questão do significado que foi deixada de lado nas pesquisas gerativas. Então, a linguística cognitiva surge em contraposição à teoria gerativa, tá? E ela se considera uma ciência interdisciplinar, porque ela quer tratar a linguagem como um produto de faculdades gerais da mente. Então, os conhecimentos que você vai usar para estudar a linguagem advém de outras, advém é uma adaptação de conceitos que já são usados para estudar outros módulos da mente, outros aspectos da mente, não módulos, perdão. Outros aspectos da mente, como memória, atenção, categorização de informações do mundo e por aí vai. É uma ciência que surge e a proposta dela é não ser modular. A gente viu que a teoria gerativa é uma ciência que se considera modular, ou seja, você tem os módulos da gramática que seriam nos módulos do encéfalo mesmo, por exemplo, memória está em um canto, a atenção está em outro, e esses módulos interagem é, só a partir do produto final que cada módulo produz. Então, uma memória só é afetada pela atenção depois que você, digamos, pegue a memória no espaço da memória, e aí sim ele vai atuar com a atenção. E a linguagem seria um desses módulos do encéfalo. E dentro da linguagem, nós temos aqueles níveis linguísticos que nós vimos: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E esses módulos interagiriam só de novo com o produto final do outro. Então, a gente teria o léxico, e aí depois do léxico iria para esse sistema computacional, e depois desse sistema computacional é que ia para uma interface para receber som e outra interface para receber sentido. Basicamente é essa a ideia. Só que para linguística cognitiva não existe essa modularidade. Na verdade, está tudo meio que emaranhado. Os limites entre sintaxe, semântica, sintaxe, morfologia, sintaxe, fonologia não são bem definidos, mas na verdade eles se estruturam como se fosse um gradiente, em que é quase como se fosse um contínuo mesmo, assim, em que os limites entre um nível e outro não são determinísticos, assim. É quase que eles se tocam em algumas etapas. A gente vai ver algumas coisas relativas a isso. Mas de modo geral, então, não tem como você estudar a sintaxe isolada da semântica. Então, forma e significado estão relacionados e precisam ser estudados desse modo. Então, a linguagem não está isolada da mente, como eu comentei. A linguagem, ela é um produto da mente. Então, são faculdades gerais que, do mesmo modo que nos proporcionam ter memória, atenção e engajamento, a linguagem surge como um produto desses módulos. Então, ela não é um módulo específico, ela não é uma parte específica, na verdade, isolada de outras partes do nosso encéfalo, mas na verdade ela é um produto dessa faculdade mental geral. Essa ciência vai se considerar como um empirismo, no sentido de eles vão olhar para as questões da experiência e não vão dizer que a gente nasce com a capacidade linguística, porque não sei se vocês lembram, mas a teoria gerativa vai nascer com essa ideia de que a linguagem é um módulo especializado que é geneticamente determinado. E a linguística cognitiva vai dizer que não é, que é, nós nascemos e desenvolvemos a linguagem e nossas cognições em geral em contato com o mundo. Então, se eu não me engano, é empirismo corporificado, o conceito específico. E justamente por conta dessa experiência que nós temos contato com o mundo, nós criamos conceitos relacionados a isso. Então, por exemplo, o espaço
É um conceito que nós temos porque nós temos contato com o mundo. E aí, conceitos abstratos como o tempo são, na verdade, derivados de conceitos concretos. Então é como se conceitos abstratos em si não existissem. Nós não conseguíssemos categorizá-los por si, mas sim relacionando esses conceitos a outros conceitos que são concretos, que foram adquiridos por meio da experiência física com o mundo. Então, surge com o estudo da semântica, né, de que não há um léxico mental de palavras isolado. Então, não há um léxico mental, por exemplo, um local onde as palavras ficam isoladas, o significado das palavras. Mas sim, o significado surge na interação. Então, nós vemos a questão de modelos baseados no uso. O uso em si da linguagem que vai determinar, naquele contexto, o significado de uma palavra. Entendem? Então, a palavra não tem um significado por si, em que um som, como o Susi colocava, que um som se junta a um sentido e forma um signo na nossa mente. Mas, na verdade, ele é construído nessa interação. Um princípio para a linguística cognitiva é a escassez do significante, de que a palavra em si, ela não diz exatamente qual é o significado, mas ela dá indícios disso. Isso porque as palavras têm um sentido que não é determinado por elas, como eu comentei, mas é um sentido prototípico. Voltando. O sentido prototípico, então, é que ela tem um sentido que é como se fosse aquele contínuo que eu comentei. Ele, em geral, ele tende para um lado, só que ele tem as margens dele de contextos de uso que podem acabar não sendo tão parecidos com esse sentido mais central, as partes mais centrais desse contínuo. Porque o sentido é construído com base em um feixe de exemplares. Então, que são os frames, se eu não entendi errado. Esses frames são conceitos culturalmente adquiridos, assim, pelo contato que nós temos com a sociedade e com o mundo. Então, o sentido de uma palavra é associado a um frame, e aí por vários sentidos de uso dessa palavra acabam constituindo esse feixe de exemplares que é categorizado na nossa mente, e aí o sentido que a gente observa no uso vai sendo associado a esse feixe de exemplares. Então, na verdade, não é um sentido específico, mas são vários sentidos, digamos assim, que são categorizados de forma prototípica. Protótipo, para vocês entenderem de uma forma geral, é uma regra que tem exceção. Basicamente é essa. Então, ela tende para ser de um jeito, só que ela tem as margens que podem mudar um pouco a interpretação. Digamos que são as exceções à regra. Então, a gramática, ao contrário do gerativismo, que postula que os princípios são geneticamente determinados e iguais a todas as línguas, na verdade nós estamos falando aqui de princípios dinâmicos em si. Ou seja, eles tendem a se alterar à medida que o uso é feito da linguagem, justamente porque não é determinístico. Nada aqui a gente está falando de coisas determinísticas em si, como a teoria gerativa coloca, que sempre vai ser de um determinado modo. Ou se tem variação, é uma variação que é pequena. Mas na verdade nós estamos falando de coisas que são dinâmicas, que mudam, que se movimentam, tá? A linguística cognitiva vai trabalhar com o conceito de realismo corporificado, que é de que a nossa cognição, a razão, como a gente chama, a nossa racionalidade, ela emerge do contato do corpo com o mundo. E da mesma forma que o corpo tem limitações de contato com o mundo pelos nossos sentidos, a gente não capta, por exemplo, um infravermelho, outros animais sim, a nossa razão tem limitações, que são derivadas das limitações do corpo que entrou em contato com o mundo. É basicamente essa a noção de realismo corporificado. E o conhecimento linguístico é organizado em domínios, que é meio que um contexto de experiência, pelo que eu entendi sobre essa palavra de domínio. Então a gente vai ter um domínio estável, estável porque ele é um conhecimento histórico acumulado. Então a gente acaba tendo esse conceito associado, essa estrutura de conhecimento muito mais forte. E o domínio local são estruturas linguísticas que evocam significados corporificados. Então
por exemplo, as preposições, as conjunções, anteposição de adjuntos, esses, esses termos, esses elementos, são interpretados com base nesse domínio local, ou seja, nesse contexto experiencial local de uso, tá? Os domínios, eles podem se relacionar, e aí é quando acontecem conotação, metáfora, metonímia. A metáfora, por exemplo, é a projeção de um domínio fonte sobre um domínio alvo, sem uma relação específica entre os dois. Então você tem João é um leão. Na verdade, João é um domínio, né? É uma pessoa, taranã, tem aquele feixe de exemplares, por exemplo, é uma pessoa, é um homem, talvez. E tem um domínio alvo, que é o leão, por exemplo. Então você está associando o João a leão, sendo que são coisas diferentes. Por quê? Porque os dois têm um determinado traço que se conecta, que é pode ser forte ou bravo, ou sei lá, é bruto. Então são traços que acabam se conectando, porque um domínio vai se projetando sobre o outro. No caso da metonímia, essa projeção ela tem um caráter pragmático contextual, porque os dois domínios, na verdade, estão meio que relacionados. Então você tem, por exemplo, Jesus, aquele que morreu na cruz, porque Jesus é uma pessoa que foi crucificada. Então, na verdade, tem uma relação entre os dois, entre a cruz e a figura. E a conotação é a projeção com caráter discursivo, que produz mais sentidos. Ou seja, em determinados contextos, uma palavra pode ter um sentido diferente do que ela usualmente tem, tá? Então, a projeção acontece por conta da mesclagem, que é justamente essa geração de novos espaços mentais a partir dessa projeção de um domínio sobre o outro, porque é como se eles se mesclam e geram novos sentidos. Alguns conceitos que são importantes na linguística cognitiva, principalmente o conceito de categorização, que é o agrupamento de coisas no mundo em categorias específicas da mente. Então, quando a gente entra em contato com o mundo, a gente acaba colocando que isso aqui é uma folha, aí a gente pega mais essa também entendem? E aí a folha, ela vai... O conceito de folha vai sendo categorizado na nossa mente. Por exemplo, experimentos com cores, que acabaram refutando a hipótese de Sapir-Whorf, porque a gente tem uma noção de cores focais que acabam sendo iguais em todas as línguas. Eu não entendi direito essa parte. Tem um experimento que foi feito pelo William Labov, né, que é o de xícara-tigela. Então ele foi apresentando uma xícara e aí ele foi meio que esticando a xícara. E chega em um ponto que você você distingue uma xícara de uma tigela, porque o quanto ela estava esticada acabou mudando o conceito dela. Então essa ideia de categorização, ela não é determinística, mas ela tem um intervalo, digamos assim, de possibilidades, e ela acaba no limite desse intervalo tocando com com outra categoria. Por exemplo, xícara e tigela são coisas diferentes, obviamente, mas será que se eu ficar esticando uma xícara para que ela... Será que ela vai aparecer uma xícara até que ponto, entenderam? Basicamente essa a ideia. Eu era para ter trazido a foto, mas eu não trouxe. Vamos lá. Então, as categorias elas são prototípicas, como eu disse, ela não é não tá lá um elemento determinado, não tem um limite rígido. Então, ela é mais estável no meio e mais instável nas pontas, em que ela meio que se confunde com outras categorias. E a categorização é feita com base no contexto. Ela pode ser o contexto linguístico, por exemplo, e aí o contexto linguístico precedente, o que foi dito antes, imediato, o que está sendo dito, e o tipo de discurso que está naquela conversa, ou o contexto social, que é a situação na qual os sujeitos estão envolvidos, então, e também as relações de poder que existem entre eles. Um contexto é estruturado na mente com base no domínio, como eu comentei. Esse domínio é um contexto em que a unidade semântica vai ser categorizada, ou seja, ela vai... que é o contexto experiencial, então não entendo como contexto linguístico, mas sim o contexto do contato humano com o mundo. Nesse contexto, a unidade de sentido, por exemplo, o espaço, a visão, a temperatura e o paladar, que são categorias que são os nossos sentidos, que nós conseguimos captar, então eles são mais, eu não quero dizer primitivos porque pode soar pejorativo, mas ele é mais
básico. É o primeiro contato que a gente tem com o mundo. É o da visão, o do tato, né, que conseguimos sentir o espaço, a temperatura, o paladar. Esses conceitos acabam categorizando coisas na nossa mente. O paladar vai captar comida, a temperatura vai captar esse intervalo, né, de quente, frio, que também não é um conceito específico, é um gradiente. Então, até que ponto é quente e até que ponto e em que ponto começa a ser frio, entendem? Então, as categorias elas são prototípicas nesse sentido, é como se elas fossem um contínuo aqui no meio. Ela é mais estável, a gente consegue dizer de certeza quente, quente, quente. E nas bordas talvez uma pessoa diga que é fria, outra não. E aí, esse aí tem aquele conceito de frame que eu comentei com vocês, que é esse sistema estruturado de conhecimento que é armazenado na memória de longo prazo, ou seja, vai ficar na cabeça do indivíduo, e ele é organizado a partir da esquematização da experiência. Então, à medida que nós temos diversos contatos com o mundo, nós vamos organizando esse conhecimento dessa experiência em uma estrutura que é armazenada na memória, que é um frame. Um frame é como se fosse uma captura da realidade que nós fazemos, uma determinada captura, uma foto, digamos assim, que capta algumas coisas. E elas são esquematizadas desse modo. Por exemplo, um frame pode ser o evento comercial. Esse evento comercial ele permite um entendimento de palavras como vender, pagar, comprar e custar. Porque comprar, vender, pagar e custar estão relacionados a essa ideia de evento de comércio, de venda, de compra, que é o evento comercial. Então nós temos vários contatos com o mundo de questão de troca, de compra, de venda, de custo das coisas. Nós aprendemos que as coisas valem mais do que outras. E isso tudo é armazenado em um conhecimento. Então toda vez que você entra em contato com a palavra vender, a palavra em si não tem um sentido específico, mas ela é interpretada com base nesse frame de evento comercial. Então vender relacionado ao evento comercial vai ter um sentido. E isso determina também a valência desses verbos. A valência são os argumentos que o verbo seleciona. Então, o vender, ele seleciona uma pessoa que vende e a pessoa que compra. Da mesma forma, o comprar, alguém compra alguma coisa. Pagar, alguém paga alguma coisa. Entende? Então, tudo isso porque está relacionado ao nosso contexto de experiência com o mundo. A gente entende que venda existe uma pessoa que vende e uma pessoa que compra. E os verbos acabam sendo interpretados e tendo valência com base nesse evento comercial. Ok? Então, como eu comentei, o significado de uma palavra é acessado, perdão, de ter acesso, é acessado a partir de um frame. Um exemplo é a palavra doutor. Doutor, se você falar na rua, é uma pessoa que ou ela é médica, ou é um profissional da saúde, ou é um advogado, por aí. Então, só que se você for para a universidade, que é o meio acadêmico, você vai entender que doutor é uma pessoa que tem doutorado. Não é uma pessoa que é médica. Mas no frame profissional, percebam, essa estrutura de conhecimento profissional vai ter uma interpretação diferente dessa mesma palavra. Então a gente tem dois frames, que é o frame acadêmico, que é o doutorado, e o frame profissional, que é um profissional da saúde ou um advogado, em que doutor vai ter duas interpretações diferentes. E isso vai depender da pessoa. Se for uma pessoa que é da universidade, doutor vai remeter a ela a doutorado. Se for uma pessoa que não tem contato com a universidade, mas tem mais contato com a vida profissional, ela vai entender como doutor uma pessoa que tem doutorado. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma palavra que se relaciona a dois frames, a gente tem duas palavras que podem ser relacionadas a frames diferentes. Só que elas se referem mais ou menos à mesma coisa no mundo de forma física. Por exemplo, no inglês, a palavra flesh e a palavra meat. As duas significam carne em português. Só que flesh é associado a um frame de anatomia, da carne do corpo humano. Já o meat é a carne que a gente come, que por exemplo, carne de boi, carne de o frango, né, o peixe. Então, eu não sei se peixe é associado com meat no inglês, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Então, essa estrutura, esse frame de comida, essa estrutura de conhecimento de comida, faz uma interpretação diferente dessa carne, que é a carne em que você come. Flesh é a carne dos seres humanos que você não deve comer. Será que a pessoa que é canibal, ela entende flesh como meat? A se pensar.
Então, o significado, ele não existe como uma entidade na mente, mas ele é uma função. Ele está sempre em função do contexto de uso e da estrutura de conhecimento a que ele está sendo associado. Então, ele meio que vai sendo produzido no contexto em que ele está sendo usado. Dentro um monte de frame junto vai formar um modelo cognitivo idealizado, que são aqueles domínios estáveis de experiência. Eu acho que não, peraí, eu tô confundindo. Cancela essa parte, não vou fazer essa afirmação porque talvez esteja errado. Mas os modelos cognitivos idealizados são um monte de frame que ele é tão forte e acontece tanto que ele vai ser culturalmente compartilhado. Por exemplo, a ideia de frame de casamento. Então, questões de casamento são culturais na sociedade brasileira, então a gente vai tender a interpretar da mesma forma. E eles são modelos idealizados, ou seja, ele é abstrato, ou ele vai ter um efeito tudo ou nada. No caso desses modelos cognitivos idealizados, não há esse gradiente, mas ele é algo que você está associado a ele ou não. O sentido vai estar associado a ele ou não. Ele é composto de uma estrutura proposicional, ou seja, algo é interpretado em relação a um todo estruturado. Por exemplo, terça-feira é um dia da semana. A gente já faz isso culturalmente e é muito forte esse frame de semana. Então a gente entende as horas, os dias, os meses, com base nesse modelo cognitivo idealizado que é a semana. Além disso, o modelo tem um esquema imagético, que é a codificação da experiência em conceitos mentais. Por exemplo, o nosso contato com o mundo, como a gente viu, gera a razão na nossa mente. E a gente categoriza esses contatos com o mundo na nossa mente. Essas categorizações vão gerando esquemas imagéticos, esquemas de imagem. Por exemplo, o espaço, ele contém, ele gera esquemas na nossa mente que nos permitem entender questão de container, coisas que cabem nele, a parte e o todo, e questões de cima e baixo, são um exemplo. E as metáforas e metonímias, que também constituem o modelo cognitivo idealizado. Por exemplo, como eu comentei no início, o tempo ele é uma metáfora do espaço. Por quê? Porque ele é um conceito abstrato do espaço. Ou seja, o espaço permite o deslocamento da gente de um ponto a outro. O tempo tem um deslocamento do presente ao futuro e do presente ao passado. Então o tempo nasce como metáfora do espaço. Ele é uma metáfora e ele é gerado, ele é culturalmente compartilhado, como a gente sabe, e ele vira um modelo cognitivo idealizado. Então ele é composto disso. Um MCI, vou tratar assim agora, para ficar mais rápido de falar. E embora ele não seja prototípico em si, ele seja um modelo com efeito tudo ou nada, o conhecimento que a gente associa a ele pode ser essa associação que existe entre o nosso conhecimento de mundo e o MCI, ele pode ser muito complexo ou muito simples. Por exemplo, a palavra e aí, por exemplo, quando é simples, ela pode ser uma associação alta ou baixa desse MCI ao nosso conhecimento de mundo. Exemplo, solteiro. O que é solteiro? É uma palavra que a gente usa para se referir a um humano que não tem um relacionamento. É uma pessoa solteira, geralmente um homem. Mas a gente não usa a palavra solteiro para se referir a um bebê, nem mas sim a um adulto, e nem ao Papa, por exemplo. A gente não chama o Papa de solteirão, por exemplo. Aquele cara que é velho e não tem ninguém. Entendem? Porque a palavra, embora o modelo cognitivo idealizado a que solteirão se refere seja, digamos, um humano mais velho que não tenha encontrado uma pessoa com quem ele vai se relacionar, o nosso conhecimento de mundo faz entender que o Papa não vai ser esse solteirão, entendeu? Então, essa associação do MCI ao nosso conhecimento de mundo, ela vai ser mudada a depender da situação de interação. Ou esse efeito prototípico pode ser complexo, no sentido de vários modelos, vários MCI são combinados para gerar essa associação entre eles. Por exemplo, mãe
pode ter vários sentidos. Por exemplo, pode ter um sentido genético, é a pessoa que te deu a luz de nascimento, a pessoa que não, é a pessoa com quem você compartilha DNA. O nascimento, sim, é que dá a luz. Criação é aquela pessoa que está com você ao longo do tempo, do seu crescimento. Genealógico, aquela pessoa que vem acima de você na escala genealógica. Então, são vários modelos que nos permitem o entendimento. E aí, quando esses vários modelos de entendimento, eles não convergem tanto, a gente acaba tendo que colocar outras palavras para entender. Porque só mãe parece que não basta, entendem? E aí a gente tem que botar adjetivos para identificar essa mãe. Então, a mãe adotiva, ou seja, ela não tem nenhuma dessas relações, mas ela adotou a pessoa para cuidar, e aí a gente entende como mãe, e aí a gente coloca mãe adotiva. Ou mãe de leite, que é a pessoa que não tem nenhuma relação com você, mas te amamentou quando você era pequeno. Então, a falta de convergência entre os modelos acaba gerando outras expressões. Isso eu acho que eu me embananei um pouco na explicação. Mas como isso aqui é feito para me ajudar a estudar, adeus.